Olá, boa tarde, paz do Senhor. Sou a pastora Cláudia, pastora presidente do Templo Missionário Água da Vida, o lugar da bênção de Deus. E nessa tarde eu quero louvar a Deus pela sua vida, louvar a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. E hoje nós vamos de testemunho. Amados, hoje eu tenho alguns testemunhos, né? E eu quero compartilhar com vocês. Eu fui para o monte essa semana com a igreja e no caminho contando os testemunhos, algumas pessoas estavam comigo, falou, pastora, grava, conta, né? Tem alguns que são até engraçados e outros são muito, muito fortes. Como eu acredito assim, porque comigo é assim. Eu ouço um testemunho, eu recebo bênçãos através do testemunho. Então eu creio que quando um testemunho é ouvido, é liberado bênçãos da parte do Senhor para aqueles que estão ouvindo o testemunho. Eu acredito assim, né? Quem crê, recebe. E eu tenho testemunho de como eu comprei minha casa, que foi Deus mexendo no banco para abençoar, eu vou contar. Eu tenho testemunhos assim, eu quero contar como eu cheguei ao pastorado, já que na época que eu fui chamada para o pastorado feminino, por Deus, mulher não podia subir no púlpito, eu dirigia culto, eu dirigia culto lá embaixo, com aquela mesinha embaixo, né? Parece que a luz está mudando de cor, a impressão minha, bom, é estranho, mas em todo caso, amém. E aí, amados, eu tenho testemunho de como, né? Eu cheguei ali ao pastorado, vários testemunhos eu vou contando, mas a gente também vai mesclando com a palavra de Deus, que é muito importante. Eu amo esta passagem bíblica, amo, amo, amo. Tentei até aprender em francês esse versículo, quero aprender em outros idiomas esse versículo, porque eu amo, que é Romanos capítulo 8, o versículo todo o Romanos capítulo 8, mas o versículo 37 eu acho lindo, que fala assim, olha, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo, eu amo isso aqui, olha, eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem o principado, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amados, aleluias, quando eu leio que nem os anjos podem nos separar do amor de Cristo, o amor dele é mais forte que a morte, como está escrito em Cantares, e é tremendo, e nada vai poder te separar do amor de Deus. Aí, esse versículo continua. O que? A tribulação? A fome? Né? O que vai poder te separar do amor de Deus? Estou bem certo. Algumas traduções dizem, estou certíssimo de que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós tomamos posse, Senhor, desta palavra. Quando o apóstolo Paulo disse, estou certíssimo, certíssimo, que nem a morte. Oh, isso é tão... Que gozo e alegria, Senhor, nem a morte, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem o inferno, nem potestades, nem os príncipes das trevas poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esta é a nossa porção. Eu amo esse versículo, Pai. Deus querido, e eu rendo graças a Ti nesta tarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que este amor, Senhor, aleluias, toque no coração deste irmão e dessa irmã que está ouvindo, e nada, o que nos separará? Que ousadia, quando o apóstolo diz o que? Estou certíssimo de que nada, nem os príncipes das trevas, nem anjos, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E eu tomo posse desse amor, que você tome posse desse amor, nossa casa e nossa família. Tomamos posse desse amor. Em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Espírito Santo. Amados, eu tô num novo cenário aqui hoje, cenário do quarto da minha filha, quer dizer, hoje o quarto é do Senhor. Esse é o quarto do Senhor, eu trago você para o quarto do Senhor. Era o quarto da minha filha, ela se casou e eu estou alegre. Pastora casamenteira, né?
Casei minha filha mês passado, tem 6 meses eu acho, tá de lua de mel. E vou casar meu filho mês que vem. Mas o que eu quero dizer é, eu fiz o quarto da minha filha, eu consagrei ele para Deus. Se tornou o quarto de oração, o quarto onde eu venho fazer votos, onde eu venho de madrugada orar pela sua vida. Amém? Não se preocupe, às vezes eu não consigo falar com você, mas eu oro por você. Porque você sabe que Deus sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça, Ele sabe quem você é. Porque você sabe que Deus também diz lá na palavra de Deus, que Deus sabe o nome de cada estrela, então Ele sabe o teu nome. Mas eu quero que você deixe aqui já o teu joinha, compartilhe, toque o sininho aí, para que quando eu tiver com vídeo novo você possa acessar e ser avisado. E também, amados, Deus conhece o teu nome, mesmo que a pastora Cláudia não consegue lembrar o nome de todo mundo, lógico que não, mas eu falo, Senhor, o Senhor sabe o nome das estrelas, então essa estrela aí que pediu oração, eu quero que o Senhor visite ele ou ela agora, eu estou em concordância com ele, não importa se está na Austrália, Estados Unidos, Holanda, no Japão, como me ligaram esses dias, não interessa onde o nosso Deus alcança. Então deixa aí o seu pedido de oração, amados, porque aí eu vou falar assim para Deus, ó, Senhor, esse irmão que entrou lá e falou, pastor, ora por mim, eu tô orando por ele agora, pai, estou em concordância com ele agora, tá bom? Então deixa aí em nome do Senhor Jesus Cristo e saiba qual é o versículo preferido da pastora Cláudia em Romanos, porque nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E hoje eu vou de testemunho, quarta-feira eu quero estar falando com você sobre a palavra de Deus, tá bom? Então, nós vamos de testemunho hoje. Eu acho que eu não vou conseguir terminar ele todo hoje, mas amanhã a gente continua. Se eu não conseguir hoje, a gente continua amanhã e vamos assim aprendendo a palavra de Deus, amém? Quero te fazer um convite, vai ser o primeiro IFC do Templo Missionário Água da Vida, o lugar da bênção de Deus, identidade feminina curada. Serão 3 dias, 2, 3 e 4 de junho. Adquire o seu convite, entre lá em contato com a secretária da igreja, ou então deixa aqui, que eu vou deixar o telefone dela depois, eu vou pedir para deixar o telefone dela aqui nos meus contatos, você já entra em contato com ela e reserva aí o seu convite, e o convite te dá direito de trazer uma amiga, será poderoso. Eu fui para o monte orar por este evento. Nós estamos jejuando, uma equipe jejuando por este evento. Mas vamos de testemunho, em nome de Jesus. Se estiver mudando a cor aí, a impressão que eu tenho é que está mudando a cor da luz que tá, mas tudo bem, né? Importa que vocês estão me ouvindo bem, tá bom? Eu quero contar um testemunho, mas eu quero fazer uma ressalva assim. Vou tomar cuidado para mim não citar nomes, porque eu vou falar, um testemunho de um filho na fé que eu tive, que ele era policial, e sobre casamento. Nesse caso vai ser sobre... É um assunto polêmico, né? E eu vou com cautela tocar no assunto, vou falar nesse caso sobre divórcio, sobre adultério. Eu tô com uma vontade de chorar, eu acho que eu tô sensível por causa da oração. A gente fica com vontade de chorar, né? Porque vamos glorificar o nome do Senhor e vamos aprender. Eu espero ajudar você, lembrando que esse assunto é delicado, então cada um tem seu pastor e te orienta, tá bom? Eu tenho minha visão, já estudei muito sobre o assunto, mas eu vou contar um testemunho exatamente como aconteceu, e ele é um pouquinho grande, tá? Então, mas eu vou começar então lá na frente, um trechinho de quando eu virei pastora e por que Deus então vai trazer esse testemunho na minha vida. Então vamos lá? Tudo começa da seguinte maneira. Fui chamada para o pastorado, depois eu conto todo o meu chamado, né, todo o drama do chamado. E eu tinha aquela dúvida que muitas de vocês, pastoras, que estão me ouvindo, tem. Mulher pode ser pastora? Mulher pode ungir um homem? Eu venho de um contexto de igrejas altamente rígidas, igrejas que jamais, né? Eu nem sequer subia no altar para pregar, quanto mais ser pastora, jamais. E eu também nem sabia disso. Eu vou chegar naquele contexto que vocês conhecem. Quem já assistiu meu testemunho do casamento, ok, deixa aí, né? Compartilha, eu já assisti, mas quem quiser assistir tá aí no canal. E muito bem, eu nunca imaginei, porque então eu venho para a igreja, Deus disse que ia me levar para os 4 cantos da terra, mas missão, enfim. Quando eu chego na igreja, que Deus vai me dar meu esposo e tudo mais,
vai chegar o tempo do pastorado. Eu vou contar toda a história de como abrir meu ministério. Eu sou pastora presidente, pastora fundadora. É muito interessante para você que tem ministério ouvir depois esse testemunho, mas eu vou contar agora do casamento dessa minha ovelha, tá? Que é forte, Brasil. Vem comigo que é sucesso porque é forte. Então é assim, eu já então pastora, tá? Já pastora, eu já tô contando eu pastora, mas logo no comecinho do pastorado, porque eu vou ser veterana, eu vou ser uma das primeiras pastoras no meu bairro, onde todas as igrejas proibido, praticamente todas, se tinha alguma eu não me lembro, não conheci, mas no meu bairro eu não me lembro de pastoras na minha época. E aí Deus vai me chamar para o pastorado e vai causar um rebuliço em todas, no bairro inteiro. Então eu fui a caçada. Eu tenho no meu livro, uma página escrito assim, Mulheres Fora da Lei. O meu livro se chama Mulheres de Fronte de Ferro. Ainda não está à disposição para venda. Eu fiz só 100 tiragens, então ficou, né? Eu vou entrar em contato com uma empresa para eu poder, esqueci o nome, uma livraria para eu poder estar depois distribuindo e vocês vão ficar sabendo de tudo. Mas nesse livro meu, vai ter uma página escrito Mulheres Fora da Lei, porque foi assim que eu fui considerada. Fora da lei, fora da palavra de Deus, né? Fui, em algum contexto ainda sou. Mas é muito elucidador e vai ser muito esclarecedor para você sobre o chamado feminino. O que acontece? Eu ficava com muita dúvida, porque você sempre ouvia, mulher não pode, mulher não pode, mulher não pode. Então, quando Deus me chama, eu confundi. Eu achava que Deus estava chamando o meu marido. E nós vamos, eu vou contar toda a história depois, nós vamos colocar o meu marido num chamado que não era dele, que era meu. Olha que forte. Mas até então ainda, eu já estou lá exercendo pastorado, uma igrejinha pequena, minha primeira igreja e tudo mais e tal. E Deus via essa dúvida. Por mais que eu orei, perguntei para Deus, Deus falou comigo, por mais que tudo mais, que você já sabe que eu oro, eu tinha aquilo no coração, sabe? Eu tinha medo de ir pro inferno, gente. Porque cá pra nós em off, crente quando taca o terror na sua vida. E eu falei, eu não quero ir pro inferno. Eu não faço questão de ser pastora. Não faço questão. Então, assim, por mim, amados, ganhar alma, você não precisa de título, você não precisa de cargo, você não precisa de nada. Você só abre a boca e diz que Jesus é bom e que Jesus cura, salva, batiza e leva para morar na glória. Então você não precisa de cargo para ganhar almas. E eu sou uma ganhadora de almas. Eu amo ganhar almas. Então, nunca tive a pretensão de cargo. Ainda mais um cargo que nem existia na nossa época, que era pastora. Então, para mim, né, eu sou que nem aquela mulher lá da fonte. Virei e fui pregar, igual a moça da fonte. Muito bem, da fonte. O que acontece? Deus começa a me chamar para o pastorado. E eu tava com aquele medo todo, aceito o chamado de Deus, tal, mas sempre com aquela duvidazinha, né? Se eu não vou pro inferno, se mulher pode, se mulher não pode, aquela coisa toda. E Deus viu que por mais que ele falasse comigo, a dúvida permeava. Aí Deus, que é um exímio estrategista, usou uma estratégia para tirar o medo, porque ele sabe que o medo, ou a insegurança, ou a incerteza vai te impedir de dar tudo que você tem. Você vai estar sempre com aquela dúvida. Então Deus queria tirar a minha dúvida, porque ele havia me chamado. Então o que Deus fez? Ele falou para mim assim: quero que você marque um café só para homens. Eu falei, sim, senhor, pai. Aí ele falou para mim, vai fazer assim, 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 assim. Eu falei, tá bom, senhor, prontamente. Aí ele disse assim para mim, mas você não poderá participar, porque você é uma mulher. Eu falei, tá bom, senhor. Nem entendendo que Deus estava falando comigo. Falei, tá bom, senhor, eu ponho meu marido, não tem problema. Aí fui lá, montei, chamei as irmãs, a gente não tinha WhatsApp na época, chamei as irmãs tudo. E falei, vamos montar tudo bonitinho e tal, uma torta, vamos montar a mesa do café, Aí falei com meu marido. Meu marido falou assim pra mim, amor, eu não gosto disso. E meu marido não, né? Eu falei, amor, tem que ser você. Eu sou uma mulher, gente, eu não posso. E os irmãos da igreja? Aí ele falou assim pra mim, mas eu não sei fazer isso. Eu falei, amor, vamos, pelo amor de Deus, amor, você, né, você tem que ir, Deus falou que é pra fazer. Aí ele falou, mas eu não sei. Eu falei, eu escrevo, eu desenho, tudo que você vai fazer. E eu escrevi tudo, passo a passo, tudo que eu queria fazer, que hora que ia começar. Chamei as irmãs, fui pro monte, montei tudo, fiz.
tudo. Aí fizemos 30 dias de oração e jejum antes de começar o café e tal, orei pelo meu marido e ele não queria, irmãos, ele não queria. E eu fiquei muito preocupada, né? Falei, meu Deus do céu, usa ele, pai, porque se der errado, esse homem vai me, né? Vai falar, tá vendo, você que mandou fazer, então eu falei, Senhor, eu tenho que bradar, pai, pelo amor de Deus. E aí fui falando com Deus. Bom, chegou o grande dia, né? Grand final. Aí tudo bem, meu marido foi, levantamos cedinho, 6 horas da manhã, montei tudo, as irmãs montaram. Aí eu combinei com as irmãs assim, enquanto eles tomam café lá, né, tudo que organizou, nós vamos de joelhos aqui, jejum e oração e orando para que Deus trabalhe na vida do coração deles, tá bom? Tá. Eu penso hoje que tinha em torno de 35 a 40 homens juntos para o meu marido coordenar, sem ele querer. Beleza. Café começou, tudo bonitinho. Eu fiz jornalismo, não concluí. Eu fiz gestão empresarial, jornalismo, né? E, enfim. Eu gosto muito de falar, gostava muito e gosto. Aí, amados, a gente tá todo mundo contente. Eu tô em casa, a gente não tinha celular ainda, era aquele baby que tava saindo e tal. Uma irmã ou outra que tinha telefone em casa, nem todas nós tínhamos, mas eu tinha. E 10 horas da manhã, a gente empolgada, pensando, meu Deus, ajuda ele, ajuda e tudo mais. Meio-dia, nenhum irmão chegou, mas até aí tudo bem, né? Porque tal. Aí deu 2 da tarde e nada do café deles acabarem. Eu, né? A minha casa era longe da igreja da época. Longe assim, uns meia hora. Não, minto. Demorava perto da igreja nessa época. Isso, morava perto ainda. E quando deu 3 horas da tarde, uma outra irmã que tinha telefone me ligou, falou, pastora, seu marido chegou? Eu falei, não, nossa, meu também não. O café não acabou ainda, gente? Aí nós brincamos. Falei, café não acabou ainda. Mas ainda tá dentro, eles devem estar conversando. Deus abençoe, porque se tá demorando, porque tá bom. E deu 6 horas da noite, esses homens não chegaram. Aí a gente já começou a se preocupar, que Jesus tinha voltado e a mulherada tinha ficado. Falei, pronto, agora Jesus levou, arrebatou os maridos e deixou as mulheres. Gente, e quando deu 8 da noite, as mulheres já começaram a ligar pra outra e tudo mais. E quando deu 10 da noite... Pensa no café da manhã, #.com. Aí, a gente ficou preocupada, já ia dar umas 10 da noite, vamos lá, vamos. 10h30 da noite, a gente tava chegando lá quase 11 horas da noite. Um café que começou 7 da manhã, gente, pelo amor de Deus. E quando eu tava ansiosíssima, preocupada com o meu esposo, né? Porque ele tava fazendo algo que ele não queria. Me perdoem, meu coração arde, ferve. Aí, amados, aleluias. Era pequenininha a igreja, tá? Bem pequenininha. Era aquela porta de bar, né? Antiga. Aí, quando eu chego perto, encosto meu carro, que algumas irmãs que a gente tá chegando, a gente desce do carro correndo, porque a gente não sabia onde procurar. Quando a gente desce, a gente escuta aquelas gargalhadas, porque, olha, meninas, amadas, nós precisamos ser unidas e amigas, porque os homens são, pensa, e outros, eles se divertem, eles brincam, tá? Eles são unidos, não falam mal um do outro. As mulheres têm que aprender muito isso. Eu tenho disseminado essa cultura de amizade entre nós. Bom, e fidelidade uma com a outra, parar de, né, ficar concorrendo uma com a outra ou falando mal. Aí o que acontece? Quando a gente desce do carro, aquela gargalhada, eles felizes da vida, né? Cai, rindo e tal. As irmãs já desceu assim, já tipo, nossa, né? Pelo jeito o café foi bom. Foi bom. Aí quando eu desci, que eu fui pra bater na porta, aí eles levantaram. Vrá! Bem na hora que eu tava chegando, né? E todo mundo rindo, gente, uma alegria desses homens. Porque tem uma coisa, viu? Você colocar um monte de homens juntos e botar comida, meninas, mulheres, comida. A minha avó, não posso deixar de falar da minha avó, eu era menina, ela tinha aquele fogão de lenha, mesmo aqui em São Paulo, não era interior, ela tinha aquele fogão de lenha e ela falava assim pra mim, acende o fogo, menina, mesmo que não tem nada. Ah, falei, mas você não tem nada pra cozinhar? Né? Que era uma pobreza. Aí ela falou, acende o fogo e bota a água pra ferver, porque fogo apagado afasta homem. Eu não entendi o que ela estava dizendo. E ela falava assim, fogo, acende o fogo, bota a água para ferver, porque o fogo aceso traz vida para casa e o marido fica em casa. E eu não entendia o que ela falava. Hoje eu entendi que minha avó estava me dando uma grande lição, que era realmente a comida,
né? E não só a comida, uma mulher feliz, uma mulher alegre também, né? Faz com que o esposo se sinta bem em casa. E ela estava dizendo da comida e também estava dizendo do comportamento feminino, muito profundo. Mas aí tudo bem. Minha avó falava pra gente acender, colocar água para fazer chá, qualquer coisa, mas que tinha que deixar. E é fato, hoje eu vejo aqui em casa, principalmente meu filho, né? Quando eu levanto, que eu coloco o frango que ele gosta, ou tô fazendo carne, meu filho desce cantando. Meu filho desce cantando, feliz, né? E todo mundo vem em volta da mesa, porque mesa é altar. Então, fogão aceso, comida cozinhando, família unida. Mas, outro assunto. Por isso que meus testemunhos ficam grandes, porque a gente vai lembrando. E aí eu deixei muita comida para eles, fiz torta, muito suco, muita coisa, muito refrigerante. E fiz muita comida boa, tinha umas irmãs que tinham restaurante na época, a gente, ó, arrebentou fazendo a comida e tudo bem. Deixamos mesa que deu para eles comer o dia inteiro. Então, cadê marido? Sumiu. Homens juntos, que gostam de rir e com comida, meu Deus do céu, né? Aí pronto, até esqueceram o caminho da roça. Ok. E eu me lembro que quando eu abri, que eu vi a alegria de todo mundo, ai, que alívio, que alegria, meu Deus, meu marido rindo junto com eles, eu fiquei alegre. Aí eu fui brincar de repórter. E eu chego para um irmão, que era um irmão obeso na época, acima do peso, muito, muito acima do peso. E eu virei para ele, né? E eu falei assim para ele, eu acho que ele nem lembra disso, o quanto ele acabou com a minha alma. Deus! Ele fez assim, eu fiz assim, perguntei, né? E aí, gostou do café? Um irmão, ai, maravilhoso, pastor, ai, que bênção. Aquela alegria contagiou os homens, né? A glória de Deus desceu e tudo mais. Aí eu viro pro outro irmão, que era esse irmão obeso, né? O apelido dele era tio Phil. E eu lembro que eu virei para ele e falei assim, e aí, irmão, gostou do pastor? Ele foi bom? Que eu queria incentivar o meu marido, né? Porque o homem, por exemplo, tem um homem aí que gosta de elogios, né? E a fé dele é edificada, enfim. Tem aí as suas personalidades, cada um tem. E eu queria, né, para incentivar meu marido para ele continuar trabalhando para Jesus. Aí eu falei assim, e aí, irmão, gostou do café? Ele falou, o quê? Porque tava muito barulho. Eu falei, gostou do café? Foi bom o café? E o pastor? O pastor foi bom? Chamei meu marido de pastor. Aí ele fez assim, quê? Falei, o pregador, o pastor, pregou bem, ele foi bom? Aí ele respondeu assim pra mim. Ia mudar minha história pra sempre. Ele falou, bom? Bom? Aliás, eu não sei o que a senhora está fazendo de pastora. Quem tinha que ser pastor era o seu marido e não a senhora. Eu não sei o que a senhora está fazendo de pastora. O seu marido é maravilhoso. Falei, bom, isso eu sei, né? Por isso que eu casei. Ele é o cara. Ele é o cara. Minha alma foi curada com esse homem. Olha, e arrebentou a minha alma. Falou, a senhora não tem que ser pastora. Gente. Escreve aí. Você que já fez tudo. Não é que a gente quer glória, amados. Eu não queria glória, eu não estava preocupada nem comigo. Eu não estava nem perguntando de mim, porque eu estava oculta. Minha preocupação era com o meu esposo, porque ele não queria fazer o chá. E eu queria falar, olha amor, foi muito bom, os irmãos falaram bem de você, tá vendo? Né? Que bom, obrigada, tal. Então ele não precisava acabar com a minha vida, né? Né, amados? E ele também não sabia, o irmão, que nós tínhamos, irmãos, a gente jejuou, foi para um monte, mas amém. Só sei que deu um nó na minha garganta. O choro veio, eu queria chorar. Mas, porque mulher, né? Aí eu travei para chorar. E ele continuou, acabando com a minha alma. A senhora tem que, imagina, esse homem, a senhora tem que deixar esse homem. A senhora, não tá errado, a senhora. Amados, o choro veio com tanta força. Olha, aí eu disfarcei, engoli o choro e disfarcei, continuei ali. Meu choro não é porque eu fiquei feliz porque ele ficou, que o meu marido fez o trabalho, mas ele não precisava acabar com o meu ministério. E a dúvida fez assim, ó. Ele
Sabe? Quase ele falou assim, será que a senhora foi mesmo chamada para ser pastora, né? Porque, pelo amor de Deus, dá lugar pro teu marido, né? Sai da frente. Nossa! Gente, então, enfim, eu esperei ali acabar com aquele choro embargado. Aí vim no caminho, né? Agradei meu marido, elogiei, agradeci, ele voltou feliz, eu fiquei felicíssima por ele, né? Porque realmente ele é um exímio pregador, mas o meu chamado agora entrou em grande dúvida. Aí eu cheguei em casa, me joguei na cama para chorar, longe do meu esposo, porque eu não ia tirar, né, a alegria dele. Então eu disfarcei ali, a tal da sábia entrou em cena. A sábia é aquela que, né, entrou em cena, embargada ali. Eu fiz igual a Abigail, não abri a boca assim. E todo mundo voltou feliz, né? Só eu que não voltei feliz por minha causa, mas voltei feliz com o café, com o que Deus fez, com o meu esposo. Que bom, amém. Cheguei em casa, mas eu chorei tanto. Eu acho que eu chorei tanto pelo pastorado, como quando eu chorei para casar. Às vezes eu vejo pessoas, né, falando assim, meu Deus, né, tem pessoas que zombam da gente, né, mas tudo bem, vamos deixar pra lá. Aí eu chorei, eu falei, Deus, eu não quero ser pastora, eu não sou pastora, o Senhor me chamou mesmo para ser pastora. Eu chorava, amados, que doía minha alma. Eu falei, Deus, eu nunca pedi, eu nem quero ser pastora, nem nada. Deus amado, tal. Nos próximos você vai entender todo o testemunho do chamado pastorado, mas aqui eu vou contar do casamento. Que incrível, né? Eu vou contar dessa minha ovelha aí, dessas minhas ovelhas, mas tudo bem. Aí eu choro. Eu falei para Deus, eu não quero ser pastora mais. Eu não pedi para ser. Eu entrego o cargo, para mim não tem problema nenhum. Mas olha, Deus, aí lá vai eu, porque eu sou uma mulher que não gosta de ficar com dúvida. Não gosto. Aí eu falei para ele, se eu sou pastora mesmo, se o Senhor me chamou mesmo pro pastorado, só de raiva, eu tenho essa frase, só de raiva eu quero. Se o Senhor me fizer pregar para polícia militar, só para macho, se eu pregar para polícia militar, é porque o Senhor me chamou para ser pastora na terra. Eu quero pregar, Senhor, para um batalhão, para um pelotão. Aí eu sei que eu fui chamada para ser pastora. Se não, eu entrego. Se o Senhor não fizer isso, eu entrego o cargo. Eu não vou ficar exercendo um cargo que o Senhor não me chamou. Eu não vou. E chorei abundantemente e continuei o meu trabalho. Muito bem. Passou um tempo, eu não sei quanto tempo, mas eu penso que mais de um ano, tá? Trabalhando para Jesus com aquela dúvida. Mas continuei, né? Afinal de contas, eu já era ungida, que eu me lembre já, né? Então, e quem me ungiu foi meu marido, tá? Meu marido que me ungiu, tá bom. Aí, continuei ali, não sei quanto tempo, mas demorou um pouco, assim. Abrimos outras igrejas, eu cheguei a abrir 11 igrejas, hoje a gente só tem uma. Mas nesse meio, eu lembro que eu abri uma igreja aqui em Santo André, agora onde eu moro, que é essa igreja aqui, que tá até hoje. Eu tava lá um dia dirigindo culto, quando de repente me entra, dentre as pessoas, uma moça, uma morena muito bonita, muito alta, e ela senta no culto e eu continuo o culto. Aí quando eu sentei, que eu olhei para ela, o Espírito Santo falou assim para mim, tá vendo aquela moça? Falei, sim. Ele falou, ela, olha que lindo, ela vai segurar o microfone que está nas suas mãos. O seu microfone será dado nas mãos daquela moça. Fala para ela. Falei, amém, Jesus. Aí eu levantei e falei, essa moça que tá aqui de pé, ela fez assim, não vou falar o nome dela para preservar. Ela falou assim, eu falei, Falei, moça, o senhor me disse que tá vendo esse microfone que tá aqui na minha mão? Ela falou, tô. O senhor disse que é para me entregar nas suas mãos. Você vai pregar no meu lugar.
Ela fez amém. Falei, Deus tem um chamado. E acabou. Quando acabou o culto, a gente na época orava pelo povo, tudo. Aí ela veio para a oração na frente e falou assim para mim. Aí, irmã, você não pode ir na minha casa orar? Falei, posso, vamos marcar. Marquei. Passou alguns dias, eu fui até a casa dela, aqui perto da minha casa. Aí fui. Ela entrou no apartamento dela, entramos e conversamos assim, né, educadamente, timidamente e tal. Falei, vamos orar. Aí levantei em oração. Quando eu levantei em oração, eu via o espírito da morte naquela casa. E eu falei, misericórdia, Jesus, é tão ruim. Falei, agora, por que, Senhor? Se eu for assim, pergunta para ela o porquê. Falei, aí ela falou assim, tudo bem, pastora? Eu falei, olha, eu orei aqui na sua casa e Deus me mostrou o espírito da morte. Ela fez assim, é? Falei, é. Aí eu perguntei para ela, mas por que o espírito da morte tá na tua casa? Aí ela falou assim, eu acho que é porque meu marido é polícia. Bah! Eu sei por quê. Meu marido é polícia. Falei, com certeza é por isso. Ela falou assim pra mim, a senhora não quer fazer uma campanha aqui na minha casa? Eu falei, claro. Ela falou, então tá. Então a senhora vai ver, acho que na segunda que vem. Tudo bem? Tudo. Aí eu vou fazer a campanha. Primeiro dia, oro na casa dela, tudo. Eu acho que isso. Eu fiz 3 dias, eu me lembro. E aí, não lembro se foi no primeiro ou no segundo dia, porque vocês lembram, não se esqueçam que é difícil para mim, a pessoa situar tempo, já que faz algum tempo e eu tenho muitos testemunhos, tá bom? Então, pelo menos alguns, não é muitos assim, mas alguns, né? Então, aí ela fez assim para mim, pastora, não, aí eu orei por ela e repreendi aquele mal, tudo, e voltei na outra semana. Eu acredito que foi na outra semana. Na outra semana, quando eu estava orando com ela, o esposo chega do trabalho fardado. Bem na hora que eu tô orando. Eu nunca orei por polícia. Se tiver algum policial, coronel, capitão que estiver ouvindo meu testemunho, eu quero dizer que hoje eu sou intercessora da polícia, porque antes eu não orava e a gente tinha uma visão distorcida, né? Porque as pessoas falam mal às vezes e eu não tinha aquele amor pela alma deles, para a salvação. Então eu nunca orei, nunca tive não tinha assim esse. Aí eu lembro que quando ele chegou, né? O policial, o marido dela chegou, entrou, cumprimentou assim com a cabeça, falei, meu Deus do céu! Qual a reação desse homem de ver uma pastora na casa dele, naquela época, né? Aí ele pegou, fez assim, tudo bem. Aí ela falou assim pra mim, ô pastora, não pode orar pelo meu marido? Gente, eu ia orar o quê? Que inclusive é tão interessante quando você tem que orar por uma causa que você nunca orou e não sabe se pode ou se deve. É claro que você pode orar, mas eu falo assim, por exemplo, o que eu ia orar por esse homem? É que nem uma vez que me pediram pra orar por um pintinho. Eu tava contando para as irmãs ontem e olha, depois eu falo essa história. Não, senão, segura aí você que quer ouvir a história da oração que me pediram para orar. Olha, gente, tem hora que o povo pede para você orar por cada coisa, mas é engraçado essa história. Mas tudo bem. Aí ela falou, você pode orar pelo marido? Eu pensei, pode, agora o que eu vou orar por ele? O que você ora por um policial? Né? Na época. Aí ela falou, vem amor, pra pastora orar? E eu pensei, meu Deus, eu oro o quê? Aí ele foi, tirou o cap e aceitou a oração. Aí eu fui orar por ele, irmãos. E Deus, pela sua infinita misericórdia, quebrantou aquele policial. De maneira que esse homem chorava copiosamente. Mas copiosamente aquele homem chorava. E eu conto esse testemunho para a glória de Deus, com muito amor e respeito à vida dessa irmã. E é forte. Fica comigo que você vai falar, uau, é forte, pastora Cláudia, é forte. Eu falo que eu fiz faculdade de Jeová no deserto.
e depois eu fiz uma pós. E o que eu aprendi em cada faculdade? Eu fiz pós, eu fiz MBA com Jeová, eu fiz tudo que você quiser com Jeová. Cursos eu fiz com Deus, tá? O que acontece? Quando eu orei, Deus quebrantou esse homem copiosamente. Ele chorava, como diz o moço, 4 lágrimas por cada olho ali. E eu fiquei sem saber, porque eu achava que eles eram insensíveis, sabe? Brutos. A gente julga, né? O julgamento vinha do mundo. Então, eu vi aquele policial chorando, quebrantado. Me passaram 1000 coisas pela cabeça. E uma das que passou foi, já que ele tá chorando, vai que cola. Podia fazer o apelo. Já que ele tá quebrantado. Aí eu falei, vou ter a ousadia de fazer o apelo pro esse guarda. Falei, seu guarda, você não gostaria de aceitar Jesus, não? Ele falou, quero. Nossa! Gente, imagine que glória ganhar uma alma. Eu já amo ganhar alma. E ainda a alma de um policial. Meu Deus do céu, isso ia mudar a minha história para sempre. Aí ele, eu quero. Chorando, amados. Chorando assim, ó. Falei, então repete comigo, né? Fiz o apelo. Aí ele aceitou Jesus. E a alegria do Senhor tomou conta daquele homem. Tomou conta da esposa dele, né? Tomou conta. E eles ficaram numa alegria. Já era quase 10 horas da noite. E eu falei, gente, eu vou embora. Eu tava sem carro na época. Aí ele falou, não, pastora, senta aí e fica. Ele falou, eu vou ao mercado rapidinho, comprar uns queijos e quero pôr uma mesa. Eu falei, não, gente, não, vai, não, pastora, por favor. Ela falou, por favor, fica, a alegria tomou conta daquela mulher e fica, pastora, é tudo. Aquele homem foi, amados, comprou queijo, botou a mesa, então 10 horas da noite. E meu marido estava trabalhando, eu fazendo a obra, então meu marido chegava meia-noite em casa, então não tinha tanta pressa antes da meia-noite, né? E tô fazendo a obra, tudo bonitinho, e eles pondo café e falando de Jesus, já sabe, e que Deus entre aí na sua casa, como entrou na casa dessa irmã, tá bom? E tá, aí tá lá o café pra gente comer tudo, tô tomando café em paz, aquele homem me vem, do nada, e fala assim, pastora, o meu dízimo. Nossa, eu levei um susto. Falei, como assim, né? Aí eu peguei, a irmã olhou assim pra mim, aí eu falei, não, misericórdia, porque eu pensei, acho que ele tá pensando que tem que pagar. E Deus me livre alguém achar que tem que pagar porque recebeu uma oração. Deus me livre. Aí eu falei, não, irmão, misericórdia. E outra coisa também, né, eu nem falei nada de dízimo. Imagina, você vai na casa da pessoa orar por ela, eu não vou falar de dízimo. Mesmo, só se Deus mandar, né, amados? Mas aí, eu achei estranho. Em algum lugar ele já tinha ouvido falar sobre isso. Aí ele falou, ele pegou um cheque, na época tinha cheque, 2 cheques. Aí ele falou, eu lembro que era 2 cheques. Aí ele fez assim, pastor, meu dízimo. Eu falei, não, irmão, misericórdia, né? Eu falei, tá louco, imagina. Aí ele falou, não, irmão, dízimo. Eu falei, não, irmão, a obra do Senhor, a salvação do Senhor é de graça. Aí a mulher dele falou, pega, pastora, pega. Eu falei, não, irmã, misericórdia, não precisa não. Aí ele falou, pastora, pega aí, pastora. Vai não, eu tô dando. Falei, irmão, misericórdia, a gente não faz a obra por dinheiro. Aí ele falou assim, não, Deus mandou, Deus tocou no meu coração para dar. Pode pegar. Aí a esposa dele falou assim, pastora, não me impeça de receber a bênção. Pega. Eu não sabia se pegava, porque a gente tem aquela preocupação, amados, da alma, do que a alma vai pensar, do que as pessoas vão falar, né? Às vezes a gente tem, nossa, porque tem gente que é maldosa, né? Aí eu falei, meu Deus, e depois o homem vai achar que eu vim aqui, nem sabia disso. Aí ele, pastora. Gente, algo chocante aconteceu aquele dia. Falei, tá bom. Aí eu tava assim de pé, a gente conversando tudo, quando eu peguei o cheque, na hora que eu peguei o cheque, uma caveira se materializou. Assim fez. Sabe holograma? Que faz e aparece a pessoa, o lugar no holograma? Foi um holograma do inferno. Na hora apareceu a caveira e ela veio aqui, ó, na minha jugular. Ela cravou aqui, ó.
Gente, sabe o que é ver uma caveira materializada? E quando eu peguei assim, ela fez, apareceu e pá, na minha jugular. Bem aqui. Quando ela ficou os dedos daqui, e é uma coisa real, 3D, a tecnologia é avançada no mundo espiritual, amados. Olha, gente, o que vocês estão vendo hoje na internet, eu já vi no joelho. E vem comigo que é joelho. Olha. E aí o que aconteceu? Aquilo fez assim. E eu, como sou como uma boa pentecostal, já viu. Eu sou assim, amados. Viu o demônio? Expulsar. Põe a mão, né? E eu fui no automático, colocar a mão aqui, falar, sai. Mas quando eu fiz assim, no susto que a caveira veio, eu já vim reagir, ação e reação. Eu tive a reação espontânea, eu fiz assim, quando eu fiz assim para expulsar, eu ouvi Deus falar, não! Então eu fiz, e eu vendo a caveira em tempo real, em 3D, movimentando aqueles ossinhos ali, sabe os ossinhos dela? Aqui. Aí ele, tudo bem, pastor? Eu, tudo, irmão. Ele, ó, com carinho, viu? Leva lá pra obra. Eu, Deus abençoe, irmão. Eu vou orar pra abençoar, viu? Tá bom, irmão, senta aí. Eu sentei com a caveira sentada aqui no meu colo. Pensa numa cena. Eu nunca tinha visto aquilo. Nunca tinha passado por aquilo. E eu não podia expulsar, eu não sabia o porquê. E por que Deus deu um grito para não expulsar? Aqui eu fiquei, eu falei, irmãos, tá bom tudo. E assim, eu conversava com eles aqui, quando eu olhava do lado, aquela caveira... Vocês sabem o que é você fazer quase que terminar um culto com uma caveira aqui do lado, e você olhando e vendo, e você não podia expulsar, você não sabe por quê, e não faz sentido, é uma loucura. E ela aqui. Aí eu peguei, irmão, me leva, não, fica mais, pastora, não, me leva, até que chega, gente, me leva. Aí eles me colocaram no carro deles e me trouxeram em casa, e ele, como um bom policial, né, esperou eu sair do carro, e eu não vi a hora de sumir dali, que eu queria, né, expulsar aquilo, gente. Não me doía, eu não tava sentindo aquela tenebrosa, nada disso. Mas eu tava vendo aquilo, quem é que quer, gente, ficar com a caveira pendurada no seu pescoço, você sendo crente, nada disso, né. E aí, muito bem. Eu me lembro que aí eu entrei na minha casa, eles esperaram eu abrir o portão, entrei, dei tchau, já entrei de joelhos. Eu já entrei de joelhos, abri a sala e já agachei e fui de joelho. E sai, sai. Ela não saía. Amados, eu sai. Aí ela soltou friamente a minha garganta. Ela soltou friamente e ficou de frente comigo. E eu te repreendo. E ela não saía. Ela saiu do meu pescoço, ficou de frente comigo e não saía. E eu te repreendo. E eu cheguei em casa quase meia-noite. Meu marido chega meia-noite, ele chegava meia-noite, 40. Pois eu fiquei esses 40 minutos na guerra. Sai, queima, Jesus envia exércitos, Jesus manda anjos, Jesus repreende, Jesus... E a caveira lá. Plena, fria, sem reação nenhuma. Meu marido chega. Eu tava assim, suando, pingando. Aí ele olhou pro chão. Ô, irmão, fazendo o quê? Eu falei, amor, ganhei um policial pra Jesus. Falei, amor, ele deu um dízimo. Meu marido, não foi bom pra ajudar a igreja? Eu falei, foi. E o que você tá fazendo? Eu falei, amor, tem uma caveira aqui. Tem um demônio aqui, amor. Aí ele falou pra mim assim, amor, eu tô muito cansado, então você vai expulsando ela aí que eu vou dormir porque eu tô cansado. Deus, quando a batalha é pra tu, vai tu mesmo, né? A batalha era pra mim, então. Aí eu falei, tá bom. Ele, Deus te abençoe, me deu um beijo, me abençoou e foi descansar. Que bom, hein? Mas tudo bem, né? Eu tava preparada para aquilo e era pra mim, Deus sabe. Aí, mais um pouquinho só, eu repreendi, aí ela veio e falou algo pra mim. Ela disse assim pra mim, eu vou sair, mas você me paga. Porque eu ia matá-lo, mas você recebeu o dízimo dele, a oferta dele. Então, você me paga. E sumiu. Aqui acaba. Eu falei, meu
Deus, que isso? Que estranho. Eu nem para associar que aquele era o espírito da morte. Eu nem para... Porque nunca aconteceu isso comigo. Assim, desse jeito. Eu já vi visões que se materializaram. Eu tenho outros testemunhos, eu vou contando para quem não tem medo de ouvir, né? Tem pessoas que têm medo. Eu vou até deixar lá no começo assim, você que tem medo, não escute, né? Mas, amados, simplesmente, eu não tinha passado por isso, de assim, né? De se materializar e vir ali. Tudo bem. O que que acontece? Acontece que eu fiquei com aquilo e fui dormir. De manhã, meu telefone tocou. Era a esposa dele, do policial. Uma alegria. Pastora, amada, minha pastora, olha, pastora, eu tive um sonho. Porque eu pensei, já que Deus não deixou eu expulsar perto deles, eu também não vou contar para ela, né? Eu não posso contar então, porque não sei porque Deus falou para mim não expulsar. Hoje eu já entendi. Porque você imagine uma pastora ir na sua casa a primeira vez, você não conhece a pastora, de repente ela vira para ela mesma e fala assim, sai demônio de mim? Gente, o que você vai pensar? Chamei uma pastora endemoniada aqui em casa, né? Então não vai dar certo. O que eles não iam compreender. E outra coisa também, a batalha era grande. Deus tinha, eu precisava, como que eu posso dizer? Deus estava me dando autoridade. Vocês vão entender o resto, vamos lá pra frente. Segura aí, tá? Segura aí nesse momento. Ela me liga no outro dia, cedo. Pastora, eu tô tão feliz. Pastora, meu marido tá tão feliz. Pastora, eu tive um sonho com a senhora. Falei, o que você sonhou? Eu sonhei que eu estava deitada na minha cama com meu esposo e entre nós dois, uma caveira. Ah, gente! E ela disse assim pra mim, e pastora, essa caveira queria matar eu e ele. Mas, e só a senhora podia expulsar essa caveira. Falei pra ela, amada, eu não ia te falar, mas agora Deus me deu aval. Falei, amada, assim, ela fez, misericórdia, pastora, o mesmo sonho que eu tive. Falei, pois é. E aí a gente entendeu que era o espírito da morte. Aí ela falou pra mim assim, ela falou pra mim, pastora, eu vou congregar com a senhora. Só que eu não acreditei nela. Por quê? Porque ela morava um pouco longe da igreja e ela não tinha carro. O esposo tinha, mas ele trabalhava com carro. Falei, você tem carro? Ela falou, não, mas eu vou de ônibus. E aí ela falou uma frase. Ela disse assim, e eu serei a sua melhor amiga. E eu pensei comigo, mas eu não tenho amigos. Ela falou, você é sua íntima amiga. Pensei, não vai. Não vai porque eu não sou uma mulher de ter amigos. Eu sou amiga de todo mundo. Eu procuro ser leal e fiel, mas eu sou reservada. Eu não tenho amigas. Mas não é que ela veio ser a minha melhor amiga. Pois bem, ela falou assim, a gente vai terminar a campanha, eu vou congregar com a senhora. Falei, tá bom, não falei nada pra ela. E fui terminar a campanha na casa dela. Pensei, né, talvez ele nem fique firme, esse moço, esse marido dela, mas tudo bem. Fizemos o culto e aí ela vai começar a congregar comigo. E a amizade foi algo do Espírito Santo. Ela encerava a igreja comigo, nós lavávamos o banheiro da igreja juntas, fazíamos a obra juntas, e tudo bem, agora que a gente está fazendo a obra juntas, estamos trabalhando juntas, eu vou então perguntar para ela assim, e você já é batizada? Né? Quanto tempo você é crente? Aí ela contou para mim, pastor, eu não sou casada com ele, eu sou amigada com ele. E tem 10 anos que eu estou junto com ele, mas ele tem trauma de casamento e ele não quer se casar, pastora. Falei, mas como assim? Você precisa consertar a sua vida. Pois é que ele já era casado, ele casou na Umbanda, ou na Macumba, ou na Quimbanda, não sei, ele casou na Umbanda. E agora, no próximo áudio, é que começa a história. Como diz aquele, senta que lá vem a história. Ela falou assim, olha, eu vou contar, ele casou
quando ele tinha, eu acho, 18 anos. E nesse relacionamento dele, que ele casou no cartório e na Umbanda, eu não sei quanto tempo, você vê que coisa, não sei quanto tempo ele ficou junto, mas ele se casou, teve uma filha e arrumou uma amante e traiu a esposa. Eu vou parar por aqui, vou postar e vou ver se eu conseguir. Hoje ainda eu volto para o segundo round, porque tá dando 50 minutos aqui. Se não der, a gente vai continuar depois, mas ele vai. Mas eu quero que você guarde bem esse comecinho, que esse policial havia casado novo, acho que com 18 anos, parece-me, não tenho tanta certeza da idade dele, porque para mim foi, né? Ele vai se casar, vai ter uma filha, vai viver não sei quanto tempo com a esposa legítima, mas eu acho que foi uns 10 anos. Então, primeiro casamento dele mesmo, no civil, na Umbanda. E já quero abrir um parêntese. Ah, mas casou na Umbanda não vale. O que vale é casamento no cartório. Não interessa a religião. Aliás, eu falo para os irmãos uma coisa que eu aprendi. Se você casou no cartório, tá casado no céu e na terra e no inferno. Ah, pastora, mas eu não era crente. Teu casamento é abençoado, é casamento. Ah, mas eu era... Não, casou no civil? Casou no civil? Tá casado. O caso dele, que foi casar na Umbanda, não significa nada nesse sentido. Significa só a parte religiosa. Mas casamento... Você não precisa, não interessa se você é crente, católico, apostólico, se você é brasileiro, não interessa. Casou no civil, tá casado. Então ele casou no civil e fez o religioso na Umbanda. Cada um faz o religioso aonde quiser. Então ele era casado, tá? E ele vai trair a esposa. E ele vai trair a esposa, vai arrumar uma amante. E essa amante vai ter um filho com ele, tá? E aí, próximo áudio, eu conto essa história policial. Eu não vou chamar de romance policial, mas eu vou chamar de história sentimental ou romance policial cristão. Não sei, põe o nome que você quiser aí, mas tem polícia, tem casamento e tem traição. E, por enquanto, a gente para por aqui, parte 2 a gente continua depois. Deus abençoe a todos, amém? Deixa o seu joinha, compartilha, irmãos, clica aí, tá bom? Deixa o sininho ativado para você saber quando a gente vai postar mais testemunhos. Eu penso que os meus testemunhos... Meus não, né? O testemunho é para a glória de Deus. Mas eu penso que orienta muito. Eu penso que é uma orientação muito boa. Você vai ver que é vida real. Eu estou contando o que acontece conosco, pastores, para pastorear o rebanho, o que acontece com os casamentos, com as ovelhas, as experiências que a gente tem no ministério, que eu penso que dá para compartilhar. Tá bom? E você que tá me ouvindo, que é policial, você que tem aí, tá casado, ou enfim, tá passando por traição, tá passando por um abandono, ouça o testemunho, talvez possa te ajudar aí, tá bom? Deus abençoe, amém? Sou pastora Cláudia, pastora presidente do Templo Missionário Água da Vida, lugar da bênção de Deus, e se inscreva no meu canal e também no IFC, Primeira Identidade Feminina Curada, 2, 3 e 4 de junho, à noite. Serão 3 noites consecutivas, será uma glória. Inclusive, já se inscreve e já começa a jejuar para Deus bradar na sua vida. Amém? Deus abençoe. Até a parte 2.